Hoje a gente vai responder a pergunta se é possível você aposentar investindo apenas em renda fixa, porque existe uma noção geral de que renda fixa às vezes rende pouco, tem uma noção geral de que renda fixa às vezes é algo tão conservador que não tem um potencial de realmente multiplicar seu patrimônio. Existem esses vieses, então eu quero desmistificar um pouco isso com vocês. E se vocês não me conhecem, se você não me conhece, eu sou de Matos, especialista em investimentos, analista de mercado certificado, eu estou aqui para te ajudar a dominar os investimentos, tá? E se você está nessa missão, inclusive, a gente vai fazer um evento que é a Semana do Investidor Inteligente, para você aprender a dominar os investimentos, tá? Os passo a passo que você tem que seguir para chegar nesse objetivo e conseguir construir a sua aposentadoria tranquila e sem depender de ninguém. Beleza? É um evento grátis, você pode se inscrever no primeiro link aqui da descrição, beleza? Eu disse sobre esse evento porque ser um investidor inteligente tem tudo a ver com você ter noção das coisas que a gente vai te passar aqui neste vídeo. A primeira coisa, quando a gente fala de aposentar, aposentar seria você ter um controle total, né? Eu estou dizendo que é aposentar com seus investimentos, e não aposentar dependendo de INSS, dependendo de um plano de previdência, aposentar dependendo de alguma outra questão, não. Estou dizendo aposentar você mesmo, decretar a sua liberdade financeira. Isso como é que você faz de forma independente, investindo bem, tendo bons rendimentos de bons investimentos, aumentando o seu patrimônio, para que esse patrimônio te pague uma renda que seja suficiente para todos os seus gastos. Tá? Então, aposentar, né, é de fato você ter uma renda passiva. A renda passiva vem de onde? Vem de um patrimônio. Então, se você quer ter uma renda passiva alta, você tem que aumentar o seu patrimônio. Existe uma proporção direta e completamente relacionada entre quanto de renda você vai ter e qual o tamanho do seu patrimônio. Se você já está no momento de ter a renda, você tem uma estratégia. Se você já está no momento, se você ainda está no momento de acumular patrimônio, você tem outra estratégia. Tá? Então, são estratégias diferentes a depender do seu objetivo. Se eu já quero ter renda hoje, você tem alguns tipos de investimento que fazem sentido para você. Se você não quer ter renda hoje, quer ter renda no futuro, você tem que decidir isso. Por quê? Eu só quero ter renda lá na frente. E aí eu invisto em coisas que me pagam renda hoje, aí eu recebo essa renda, pago imposto de renda, pego o dinheiro e reinvisto. Isso é péssimo para os seus investimentos. Péssimo quando você recebe um valor líquido de imposto de renda e tem que ir lá reinvestir. Isso é péssimo. Essa antecipação do imposto de renda tem um efeito extremamente negativo aí na sua bola de neve, na sua acumulação de patrimônio. Tá? Então, defina bem se você quer ter renda ou não. Se você, perdão, se você quer ter renda hoje ou não, né? Tem que dizer hoje, lá na frente todo mundo quer ter, né? Pelo menos, né, lá na frente todo mundo quer ter, tem gente que já quer exatamente hoje. Então, fez essa definição, entender também que juros compostos são algo exponencial. O que é algo exponencial? É que quanto mais paciência você tem, mais juros compostos você alimenta. Tem até aquele livro, O Homem Mais Rico da Babilônia, que em uma passagem lá, eles falam que você tem que tratar o seu dinheiro como se fosse um escravo. Olha que coisa horrível de se dizer, mas é a verdade. Você pega aquele escravo, coloca ele para trabalhar para você. E aí ele vai dar um fruto. Aquele fruto você também vai escravizar. Então você vai escravizar o dinheiro inicial. Aquele dinheiro inicial vai te gerar um fruto. Você vai pegar esse fruto aqui e também vai escravizar. Então escravizou o primeiro, escravizou o segundo. Esse cara que dá um fruto, esse aqui dá mais um fruto. Então começa aquela bola de neve. Primeiro você tinha um, depois você tem dois. Depois você já não tem dois, você já tem quatro. Então toda hora você vai trabalhando aquele dinheiro, né? Tem outra forma de falar, né? Que tem lá no Segredos da Mente Milionária, que é mais fácil de se compreender, é você entender cada real que você tem como uma semente, que você vai plantar e que vai te gerar frutos. Os frutos, dentro dos frutos tem mais sementes que você vai plantar e vai te gerar frutos. Uma forma mais palatável de se entender sobre a mesma questão, mas juros compostos é um exercício de paciência. No curto prazo você não vê grande coisa. Putz, 10%, 12% no ano. Vou ficar um ano inteiro para ganhar 20 mil reais. Aí você fala, nossa, mas parece que não vale a pena. Eu vou tentar fazer uma aposta ali que um amigo disse que tá valendo a pena e vai na aposta às vezes dá errado. Então, renda passiva esse é o jogo. Tá? Renda passiva é isso aqui. Se você for comparar renda passiva com renda ativa, normalmente nunca vai ser melhor.
que seria uma renda ativa? Você pegar o dinheiro e trabalhar o dinheiro. Pegar o dinheiro e comprar um lote, construir uma casa e vender. Provavelmente você vai ter um ganho maior fazendo isso, mas isso é renda ativa. Você sabe fazer isso? Você já fez isso? Essa é a questão. Não é só, alguém fez e deu certo, eu vou fazer. Né? O cara que deu certo, ele tem uma experiência ali por trás, né? Que às vezes a gente não tem. Então, tem que diferenciar bem isso, renda passiva de renda ativa. Porque as pessoas adoram comparar a renda passiva, que eu estou mostrando aqui, um tesouro direto, por exemplo, com alguém que fez um negócio num leilão. Isso aí são coisas extremamente diferentes, né? Então, entenda isso. Renda passiva para você ter tranquilidade, para você dormir em paz, pra você saber que seu dinheiro está lá rendendo, você não precisa fazer nada. E a única forma de você se tornar rico mesmo é conseguindo ganhar dinheiro enquanto você dorme. Warren Buffett dizia isso, né? Diz isso até hoje, e isso é a maior verdade do mundo. Ganhar dinheiro enquanto dorme. Isso é renda passiva. Isso é a forma de você realmente ficar tranquilo. Então, renda fixa, né? É um tipo de investimento. Existe renda variável, renda fixa, a gente pode segregar em dois assim. E renda fixa não é o nome de um investimento. Muitas plataformas de investimento, muitos, né, como é que fala? Corretoras virtuais e tal, acabam confundindo pessoas que não têm muita experiência e elas acabam acreditando que renda fixa é o nome de um investimento, mas não é. É uma classe de investimento. Por que isso acontece? Porque você vê fundos de investimento com o nome renda fixa. É um fundo de renda fixa, é a classe dele. Mas o que tem lá dentro? Aí vem a questão. O que tem dentro deste ativo que se chama renda fixa? Lá dentro você vai descobrir de fato qual é o investimento que tem. Então a primeira coisa é isso, e renda fixa é sempre uma dívida. Olha que interessante. Memoriza, renda fixa é uma dívida. Uma dívida que alguém tem com você quando você é credor, né? Quando você empresta dinheiro para um banco, por exemplo, através de um CDB, você está emprestando dinheiro e o banco vai te pagar uns juros em troca daquele valor que você está deixando na mão dele para ele trabalhar e gerar mais dinheiro. Quando você vai lá e compra um título no Tesouro Direto, da mesma forma, você tem o quê? Um empréstimo para o Brasil, através do Tesouro Nacional. E aí o Tesouro te garante que você vai receber seu dinheiro de volta. Né? Lá na data de vencimento você vai receber exatamente o que você contratou, ou no meio do caminho você pode sair também nas condições que tiverem no momento que você quiser sair. É aí que vem aquela questão de marcação a mercado, né? Que é outro porém. Mas renda fixa é sempre dívida, beleza? Por exemplo, um CDB, acabei de citar, um Tesouro Direto, acabei de citar até aquela poupança, que talvez você ainda tenha um pouquinho, aquela poupança também é um empréstimo para o banco. Né? Não tem imposto de renda, mas ainda assim um Tesouro Direto. Tesouro Selic rende muito mais do que uma poupança. Então, já faz as continhas. Tem aqui no canal vários vídeos onde eu faço as contas para você ter mais confiança e entender de fato se vale a pena você manter aquele dinheiro na poupança ou não. Já te digo que não vale a pena, mas é bom você dar uma olhada nas contas aí, beleza? E aqui a gente vem agora para uma outra parte. Renda fixa é algo que a gente está falando de renda fixa para você aposentar. Se você aposentar, eu disse, você tem que aumentar o seu patrimônio. Então, o jogo é esse, aumentar o patrimônio. Renda fixa ou outro tipo de renda, o que vai mandar aqui é o que consegue te fazer gerar mais patrimônio. Com certeza, você não vai brincar com o seu futuro. Você não quer apostar em Bitcoin, em algo mais arriscado, ou então extremamente arriscado, como moedas que nem são Bitcoin, as altcoins, que são moedinhas pequenas, apostar nelas para garantir sua aposentadoria. Porque vai que esse negócio dá errado. Né? Eu tô dizendo das pequenas. O Bitcoin com certeza vai se perpetuar aí. Mas vai que as pequenas dão errado. Aí você colocou lá, você viu alguém falando, R$ 3.000 virou 1 milhão. Parabéns. Né? Você deve ter visto esse anúncio já. Aí você acredita nisso, vai lá e coloca R$ 300.000 nessa moedinha. Porque aí vai virar 100 bilhões de reais. Não fiz a conta, não. Aí se você acredita nisso, você vai depositar a sua aposentadoria ali em algo que não é seguro. E se der errado? Você não vai ter mais aquele dinheiro. Dinheiro que ia te garantir aquela sua segurança lá na frente. Por isso que a renda fixa começa a chegar aí como algo extremamente atrativo, que você consegue ter certeza do valor que você vai ter lá na frente. Olha que interessante. Eu consigo ter certeza de quanto eu vou ter e com esse valor qual vai ser minha renda. Isso somente através da renda fixa. E a renda fixa te dá essa certeza porque
existem rendas fixas, plural deve estar errado aqui, mas existem investimentos de renda fixa extremamente seguros, extremamente estáveis, que vão sempre para cima, né? Então, existe a possibilidade de você surfar momentos de renda fixa até para ganhar da bolsa de valores. Então, existem todo tipo de rentabilidade na renda fixa. Eu vou te mostrar esses dados bem agora, tá? Então, ter certeza de uma rentabilidade futura é algo que te dá uma previsibilidade que em outro lugar você não tem. Na renda fixa você consegue olhar para aquele valor e falar: esse valor daqui a 5 anos vai ter dobrado. Você consegue fazer isso com renda fixa. E ter certeza, isso aqui dá para fazer no Tesouro Direto, inclusive. No Tesouro Direto você faz uma aplicação lá e consegue ter certeza que o seu valor multiplica por 2 depois de 5 anos, 5 para 6 anos. Isso é possível. Então, quando você vê, na renda fixa você pode ter certeza de ganhar da inflação. Qual que é a vantagem de você ganhar da inflação? É que às vezes você tem um investimento, ele rende, você chega lá no final do ano, nossa, a inflação foi muito maior. Então eu rendi 10%, a inflação foi 11%, vamos supor, um cenário desse. Ou seja, você não consegue nem comprar as mesmas coisas. Essa é a teoria da inflação. Você não consegue nem comprar as mesmas coisas de um ano para o outro, porque o seu patrimônio cresceu de 10 para 11 e a inflação fez os preços irem de 10 para 12. Então agora você tem 11 para comprar as mesmas coisas, você precisaria de 12. Então ganhar da inflação é algo importante também, quando você pensa especialmente a longo prazo. E se você quer ter certeza de que você vai ganhar da inflação, também você consegue com renda fixa. Consegue com o Tesouro Direto, por exemplo, que é a melhor renda fixa no fim das contas. Mas esse vídeo não é especificamente sobre Tesouro Direto. Tem outros aí que a gente fala, mas esse aqui é especificamente uma visão geral da renda fixa. Eu quero trazer para vocês aqui no navegador, para vocês verem. Deixa eu ver se vai aparecer. Esse gráfico aqui. Ó. Temos 3 linhas aqui nesse gráfico. Uma linha IMA, uma linha CDI e uma linha Ibovespa. IMA é um índice de renda fixa, tá, composto por títulos do Tesouro Direto. Beleza? Aqui são títulos relacionados com inflação. O CDI é como se fosse a taxa Selic, tá? O certificado de depósito interbancário é os juros, tá? Pense o CDI como sendo os juros, beleza? Os juros no Brasil. Ibovespa é o nosso índice da Bolsa de Valores. Isso aqui é um índice de ações, né? As ações mais negociadas da Bolsa de Valores. É o índice que serve de referência aí para tudo que você for pensar de renda variável, né? Aqui tem as ações mais negociadas, as ações das maiores empresas, né? As ações que as pessoas mais investem, beleza? Por isso que esse índice é tão importante. Então a gente faz uma comparação deles, desde ali, ó, setembro de 2003 para hoje. Isso aqui é a rentabilidade deles, todo mundo começou em 0 de rentabilidade e mês a mês aqui ele foi aumentando a rentabilidade. A gente está no site da Ambima, dados oficiais, e você vê a linha azul parou lá em cima, olha aqui, lá em cima, ó. Tá vendo? A linha verde escuro do CDI parou aqui no meio do caminho e a linha verde claro do Ibovespa também, né? As duas tiveram uma rentabilidade muito parecida. E aí quando eu passo o mouse, ó, ele me diz o seguinte, bem aqui no último ponto, ó. Ah, eu fiquei em cima. Deixa eu jogar pro lado aqui, ó. Pronto. Aqui tem os dados, ó. Esse índice aqui de renda fixa, que é o IMAB, ele rendeu 1.122% de 2003 para cá. O CDI rendeu quase metade, 7,67%. E a bolsa também, 698%. É uma boa rentabilidade? É um valor alto, né? Você fica pensando, nossa, maravilha, é muito dinheiro, né? Você investiu 1.000, multiplicou por 696 isso aqui, cara, dá um valor maluco, ó. Por exemplo, R$ 1.000 multiplicado 1.122%, a gente vai até pro Excel para trazer esses números para vocês. Deixa eu abrir aqui um Excel. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Olha aqui, se você tivesse investido R$ 1.000, isso aqui a gente está falando de 2003 para 2024. A gente está falando de algo de perto de 21 anos.
Tá entre 20 e 21 anos. R$ 1.000. Vou colocar um símbolo de reais aqui. Só uma vez que você aplicou R$ 1.000, rendeu mais a rentabilidade. Deixa eu até travar isso aqui, ó. Travar na linha 4. Aqui eu coloco em reais também. Eu vou deixar todo mundo aqui na mesma cor. Olha o que aconteceu. R$ 1.000 sozinho virou 12.200. Investidos aqui em um índice aqui de renda fixa. Depois, a gente vai descendo, ó. No CDI teria virado 8.000 e no índice Bovespa teria virado 7.900. Se a gente faz isso ao invés de R$ 1.000 agora, 100.000. Vamos supor que lá em 2003 você tivesse investido 100.000 em cada um desses. Uma única vez aplicado 100.000, depois de 21 anos, teria 1.200.000. Pensando em aplicações relacionadas aqui a títulos do Tesouro atrelados à inflação, com prazo menor do que 5 anos, tá? Isso aqui tudo diz isso, IMAB 5. 1.200.000, uma única aplicação de 100.000. Isso aqui, isso é renda passiva, é você deixar o dinheiro lá. O dinheiro vai trabalhar para você sozinho. Você fica quietinho aqui e vê o dinheiro lá rendendo o tempo inteiro. Deixa o prazo passar, tenha paciência. Tendo paciência, você consegue chegar em números como esse. Tá? Isso aqui são dados reais do mercado, existem potenciais até maiores. Tá? Ali eu não quis trazer para não assustar muito vocês. Dentro desse mesmo aqui, ó, existe um IMAB 5+. Aí ele rendeu muito mais ainda. Só que ele tem um pouco mais de risco. Ou muito mais risco. Tá? Depende da sua aversão a risco. Mas para longo prazo o risco se compensa aqui. Então existe até um outro que rendeu muito mais. Mas isso aqui já é o suficiente para você entender que renda fixa é algo que pode ainda render mais do que simples taxa de juros, do que índice Bovespa. Se a gente fizesse uma conta aqui meio de padeiro, só para ver a proporção, olha aqui, isso aqui do CDI seria você render 100% do CDI. Aí eu vou te dizer, por exemplo, 120% do CDI, quanto que daria? 120%. Seria 120% vezes esse valor. Você ainda assim não chegaria perto aí do nosso querido 1.200.000. Deixa eu colocar a formatação aqui, ó. Chegaria em 1.041.000. Se você conseguisse, por todo esse período, render 20% acima da rentabilidade da taxa de juros, que é algo extremamente difícil em momentos cíclicos do mercado, às vezes você tem, mas nem sempre, você ainda assim ficaria abaixo de uma aplicação da coisa mais segura que é Tesouro Direto. Tá? Eu vou falar muito mais sobre isso no nosso evento, tá? Para você tomar decisões inteligentes, se tornar um investidor inteligente. Minha meta é essa, então você não deixa de participar não. É o primeiro link aqui na descrição. Entra, coloca o seu e-mail e entra também no grupo de WhatsApp. Que aí lá você vai ser avisado de tudo, vai receber o link, tá? E não vai perder nada. Beleza? Então, quando a gente fala de renda fixa, eu tenho que te avisar o seguinte: para você não tomar decisões de forma aleatória. O que é uma decisão aleatória? É você olhar apenas ali para uma situação particular do seu patrimônio, não olhar para o patrimônio como um todo. Então, eu olho apenas para um pedaço do patrimônio e tomo uma decisão olhando só para aquilo. Isso eu chamo de uma decisão aleatória. Porque se você não tem uma visão completa de como estão os seus investimentos, você está decidindo cada investimento como se cada um fosse uma carteira de investimento, e não é. Sua carteira é uma coisa só. Tem que olhar para ela como um gestor. E aí, quando você olha como um gestor, você vai evitar algumas questões. Eu vou te falar 3 passos aqui que você tem que evitar. Evitar sempre investir em aplicações de curto prazo. Uma aplicação de curto prazo de 1 ano. Uma aplicação de curto prazo de 1 ano e meio, 2 anos. Uma aplicação que vence em 2 anos. Isso é curto prazo, ainda assim. Né? Pensando em horizontes de tempo longos, né? Você vai investir a longo prazo. Então, você vai investir para muito tempo. 2 anos se torna um curto prazo. E quando você pensa nessas aplicações, elas têm um problema gigante quando você está acumulando patrimônio, que é o problema de você investe achando que está fazendo um bom negócio, perde algumas oportunidades de longo prazo que existem somente em alguns momentos, como esse momento que a gente está vivendo agora. Perde oportunidades de longo prazo boas, acha que está ganhando no curto prazo e vai lá e desconta o imposto de renda.
depois de 1 ano e meio que você aplicou. Desconto imposto de renda. Primeiro, você nem vai descontar a menor alíquota de imposto de renda, que você só tem ela depois de 2 anos. E o segundo, quando você desconta o imposto de renda e reinveste o valor, você está jogando dinheiro fora. Porque é o seguinte, quando o dinheiro está no seu bolso, é imposto que você tem que pagar. Vamos supor que tem R$ 100 que você deveria pagar de imposto. Mas se você não é obrigado a sair daquela aplicação hoje, esse dinheiro continua no seu bolso. Ele fica mais 5 anos no seu bolso. Aqueles R$ 100, vamos supor que virou R$ 200. Esses R$ 200 não é imposto. Desses 100, rendeu mais 100. Dessa rentabilidade aqui, que são os outros R$ 100, só uma parte é imposto. Vai ser R$ 15 ali imposto. Os 85 que sobrou é seu. Tá? Então, o imposto que fica no seu bolso, quando rende, a rentabilidade deste imposto não é imposto. É rentabilidade. E aí, da rentabilidade, uma parte só vai ser imposto. Tá? Então, essa mecânica é para te dizer, tá? Eu estou tentando abrir seus olhos aqui, que quanto mais investimentos a longo prazo você fizer, menos imposto você paga, mais acumula patrimônio, mais a bola de neve é incrível. Então, investir é um ato de paciência, tá? Juros compostos é um ato de paciência que é extremamente recompensado aí a longo prazo. Primeiro erro é esse, investir apenas no curto prazo. O segundo erro é para você não comprar apenas renda fixa de uma classe. Como assim, de Matos? Por exemplo, existe a renda fixa de crédito privado. É uma coisa que eu particularmente não gosto, porque crédito privado é o quê? É uma debenture, é um CRI, é um CRA. São aplicações que você está emprestando para uma empresa e não para um banco grande, e não para o Tesouro Nacional. Quando você empresta para uma empresa, você tem o risco daquela empresa. Tem um problema ter o risco da empresa? Não tem um problema, se você for remunerado de forma proporcional àquele risco. Porque muitas vezes você vê CRIs, por exemplo, de empresas pequenas que não tem nem dados para você saber se o negócio é bom. É pequena e é recente, você não consegue saber se ela já se provou no mercado. Então você agrega um risco no seu negócio que às vezes você quer esse risco. Sim, eu quero esse risco para ter uma rentabilidade maior. Aí eu te digo, exige uma rentabilidade proporcional aos riscos. Tá? Porque se você pega um negócio que pode dar totalmente errado, você tem que ter uma expectativa de ganhar bastante. E não ganhar 10%, né? Então, se você aceita um risco alto, você tem que ter uma correspondência aqui na rentabilidade. Você tem que ter uma expectativa de ter uma rentabilidade alta também. O difícil é você descobrir se esse risco é alto. Porque o cara que estrutura, por exemplo, um CRI, ele não vai virar para você e falar: nossa, o risco é muito alto, essa empresa acabou de surgir. Não vai. Você vai ter que investigar isso, você vai ter que dar uma olhada, entrar por trás lá e ver o que está aqui. O que é isso? O que é esse CRI? Porque nunca é CRI por CRI, CRA por CRA. Lá dentro tem algum negócio, você tem que descobrir se esse negócio vale o risco ou não. Tá? Então nunca olhe só para um tipo de renda fixa, esse aqui é o segundo erro, né? E também tome cuidado aí com os riscos proporcionais, né? E aí um erro plus aqui é você não comprar apenas taxa de juros, né? Não comprar apenas a renda fixa pós-fixada. Pós-fixado é quando você investe, por exemplo, num Tesouro Selic, quando você investe num CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário. Quando você investe apenas em classes de ativos desse tipo, você tem um problema. Eu acabei de te mostrar no gráfico, por exemplo. O CDI ficou lá perto da bolsa no longo prazo. Quando você pegou um investimento que tinha inflação, foi lá para cima a sua rentabilidade. Tá? Então, o risco de você ficar apenas na renda fixa extremamente conservadora ali, num CDB atrelado ao CDI, ou então no Tesouro Selic, é o risco de você deixar passar oportunidades. É melhor deixar nisso do que em outras aplicações de matos? Sim, pode deixar, né? Só que existem potenciais muito maiores. Então, evitando esses erros aí, você vai caminhar muito mais próximo dos objetivos aí que eu tô até te propondo de você se tornar um investidor inteligente, tá? Por isso que, inclusive, vai ter o nosso evento, que é a Semana do Investidor Inteligente. Estou reforçando aqui, porque eu sei que é um evento transformador.
tá? É um evento onde eu vou te mostrar o passo a passo que você precisa seguir para tomar melhores decisões nos investimentos, tá? Muitas pessoas já passaram por esse evento e hoje estão tendo aí melhores decisões. Eu vou te mostrar algumas delas lá também durante o evento. Então, participe, é grátis, é o primeiro link na descrição e eu te vejo lá. Tchau, tchau.